Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Estamos de volta, meu filho. Ai, professor, ele não troca essa roupa não, ele gravou tudo no mesmo dia, foi? Pra que isso? Da farda do colégio. Ai, o professor tá parecendo um nhonho, ao respeito. Vamos pra aula? Vamos pra aula? Ai, estamos de volta para o caminho da vitória. Então vamos lá, ó. Formação de palavras. O que é isso, professor? Na aula passada você viu um negócio chamado de estrutura. E aí você viu comigo os morfemas, os tipos de morfema, né? O radical, vogal temática, o tema. Você viu também as desinências, viu os afixos e tal, e viu aquela informação que eu falei sobre consoante e vogal de ligação, que não eram morfemas. Pois bem, estamos agora na formação. O que é isso? Nós criamos palavras. Criamos, inventamos. Quando você cria uma palavra nova, como é o nome desse neologismo? Neologismo. Criação da palavra nova é um neologismo. O que acontece? Você usa formas, processos para criar essas palavras. Então, em português, existem processos, formas, com as quais nós criamos palavras novas. Beleza? Então, essa aula de hoje, de formação, são os processos de formação das palavras. Processo de formação. Vou falar aqui de alguns, vamos lá. Vou começar com esse processo lindo, um processo que eu choro, um processo que eu me emociono, que é um processo chamado de combinação. Ou, dependendo da gramática, palavra centauro. Professor, o que é isso? Vou lhe dizer. Esse aqui é um dos processos que nós utilizamos para criar uma palavra nova. Certo? Então, o que é isso? Veja. Eu pego um pedaço da palavra, pego outro pedaço da palavra. Não pego o radical, não. Lembra que na aula passada nós falamos de radical? Eu não pego o radical. Eu pego um pedaço da palavra, pelo menos um pedaço da palavra. Se eu pegar um pedaço de uma palavra, não é o radical, é um pedaço. Não é um morfema, não. É um pedaço. E juntar com outro... Como é o nome dessa combinação? Combinação. Não confunda com composição. Não confunda com composição. Vamos ver daqui a pouco. Combinação é um pedaço. Não é radical, mas radical. É um pedaço, mais outro pedaço, ou um pedaço, mais uma palavra. Então, veja. Se eu pegar, por exemplo, a palavra... Ó, eu pego a palavra português. Mais a palavra espanhol. Mas o que acontece? Eu não pego a palavra toda. Ó, vou pegar só esse pedaço aqui e vou pegar só esse outro pedaço. E vou combinar, ó. Portunhol. Então, para quem não sabe, portunhol é uma língua híbrida. É uma mistura de espanhol com português do pessoal da fronteira, lá do Paraguai. Então, as pessoas falam portunhol. É uma língua híbrida. O cara nem fala português, nem fala espanhol. É uma mistura. Então, ó, portunhol é uma palavra que nasceu dessa combinação aqui, ó. Pedaço mais pedaço. Aqui no Ceará, para quem não sabe, existe a rotatória Crajubá. O professor não acredita, não. Tem. Rotatória Crajubá. Você, vamos passar na Crajubá? Vamos passar na Crajubá. Quando alguém diz Crajubá, ó. Crajubá. Aqui no Ceará, ó, é porque, ó, eu tenho Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, foi o que aconteceu, ó. Eu peguei um pedaço da palavra Crato, um pedaço da palavra Juazeiro, um pedaço da palavra Barbalha e criei a palavra Crajubá, que é a rotatória Crajubá, que é uma rotatória que leva para essas três cidades. Então, ó, é formada por combinação. Então, imagine, existem várias palavras, ó. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Beber, morar. A gente usa muito isso aqui no Brasil. Em vez de dizer assim, eu vou comemorar, você diz, eu vou beber, morar, que é uma mistura de beber com comemorar. Beber, morar é uma palavra formada por combinação ou palavra centauro. Por que eu estou colocando dois nomes? Porque dependendo da gramática que você utilizou, ou dependendo do concurso que você vai fazer, pode ser uma dessas duas palavras, você sabe que é a mesma coisa. Tudo bem? Então, combinação ou palavra centauro. É isso aí. E aí você vai começar a perceber, ó.
Brasiguaio. É uma mistura de brasileiro com paraguaio. Brasiguaio. Essa palavra existe, brasiguaio. Inclusive nos clássicos de futebol. Ó. Bavi, Bahia versus Vitória. Fla-Flu, Flamengo versus Fluminense. Come Fogo, Comercial do Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então Sansão, Santos e São Paulo. Então os clássicos também são formados por combinação. Vão lembrar? Combinação é quando eu pego um pedaço da palavra e junto com outro pedaço, ou um pedaço mais uma outra palavra que já existe. Eu faço a combinação. Tudo bem até agora? Vamos para a próxima. Então o próximo processo de formação de palavras, nós vamos chamar de neologismo semântico. Professor, o que é isso aí, hein? Tenha calma, deixa eu terminar aqui, rapaz. Neologismo semântico é, novo. Deixa eu colocar logo tudo para você. Peraí, diretora. Vou colocar logo 2 nomes, porque... eu só sempre coloco 2 nomes para a gente não se... Beleza. Dependendo da gramática que você vai usar, ou vão chamar de neologismo semântico, mas eu separo, neologismo semântico e mutação semântica. Eu separo porque eu sei que são 2 coisas diferentes. Mas o concurso não faz essa diferença não, viu? Tenha medo não. É a mesma coisa. Para o concurso é a mesma coisa, para mim não é não. Mas como que vale aqui é o concurso? Neologismo semântico, o nome já diz, é um novo sentido. E mutação semântica, é a mudança de sentido. Tudo tem a ver com sentido. Então o que acontece? A palavra, ela nasceu e tem um significado. Na sua etimologia, quer dizer, na sua história, ela tem um significado, certo? Por algum motivo, ou pela passagem de tempo, a própria sociedade cria um novo sentido para essa palavra. Ou cria um novo sentido, neologismo semântico, ou dá um novo sentido para essa palavra, que é a mutação semântica. Mas é o seguinte, para dar um exemplo, vou pegar uma palavra que eu adoro, a palavra sofisticado. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, gente, por qual outra palavra eu posso trocar sofisticado sem nenhum prejuízo semântico? Quer dizer, eu posso pegar a palavra sofisticado e trocar por uma outra que tem o mesmo sentido. Aí você vai pensar aí, como eu falei, lembra do começo da aula passada que eu disse, você aprendeu de acordo com o contexto, porque você é nativo, nasceu no Brasil. Então você vai pegar sofisticado e trocar por um sinônimo. Beleza. Mas veja, sofisticado vem de sofisma. Sofistas, lembra da filosofia do ensino médio? Sofista, sofisma. Para quem que estudou filosofia no ensino médio. Eu estudei, graças a Deus. Eu estudei em escola pública, mas eu estudei filosofia e sociologia. Então, e na faculdade também estudei. Mas vamos lá. Sofisma é mentira. Sofisticado, o que seria então? Moleza. Sofisticado significa, adulterado, falso, professor, afetado, aquele que finge ser o que não é, aquele que finge ter o que não tem, professor. Então o que acontece? Não estou falando de vocês aí em casa, mas estou falando da minha família, por exemplo. Quando alguém da minha família ou eu, nós vamos para um evento. A gente faz a barba, a gente corta o cabelo, a gente aluga a roupa, a gente faz as unhas, faz a maquiagem e vai. Aí tem aquela prima, aquela tia falsa que faz o vídeo, faz a foto, aí você posta no Instagram, aí o que é que elas dizem? Vale, a mulher, nem parece ela, não tem isso? A foto do Instagram está sofisticada. Não é o caso de vocês, que são sempre lindos, sempre elegantes. Mas no caso da gente, a foto está sofisticada. A minha foto do meu Instagram, que é @ tá ali, tem prof. Edivaldo, você já sabe. A foto do meu Instagram é sofisticada. Você vai olhar lá, vale, quem é esse menino lindo olhando para o nada? Sou eu. É porque eu engordei um pouquinho e não fiz a barba. Então a foto é sofisticada. Então sofisticado, gente, é aquele que finge ser o que não é e finge ter o que não tem. O que aconteceu? A própria sociedade se encarregou de dar um novo sentido para essa palavra. Porque a minha família, quando alguém diz, nossa, como você está sofisticado, você entende, muito obrigado, obrigado. Como se fosse um elogio. Vai. Então, sofisticado, além de ser adulterado, de falso, afetado,
e assim por diante, também é, ó, fino, elegante e assim por diante. Quer dizer, essa palavra tem todos esses sentidos aqui. Vale, professor, pois é. Vou pegar outra palavra aqui, ó, que eu adoro. A palavra favela. Professor. Ó, a palavra favela. Se eu perguntar para você o que é favela, você vai me vir com eufemismo, você virá com eufemismo, que é tipo assim, ó, professor, comunidade, né? Então não sabe dizer isso, porque você aprendeu pelo contexto. Favela, gente, é uma planta. Favela é uma planta, é uma árvore. Só que favela é uma planta, uma árvore rústica. O que quer dizer isso? Ela não precisa ser cuidada, ela não precisa ser aguada, não precisa ser nada. Ela cresce ali e ela se desenvolve sozinha. Então imagina, a favela é uma planta. Se você for estudar sobre a Guerra de Canudos ou assistir um filme sobre a Guerra de Canudos, você vai ver que lá alguém vai falar sobre a favela, que são as plantas. Inclusive alguém lá naquela época, no final do século XIX, levou essa planta para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro existia o Morro da Favela. Por que, professor, que o nome é Morro da Favela? Porque era um morro cheio dessa planta, que é uma planta que não precisa ser cuidada. Ela sozinha, ela cresce, ela se reproduz e assim por diante. Então é uma planta. O que aconteceu? A própria sociedade se encarregou de dar outro sentido para a favela, por comparação. Preconceituosa, mas por comparação. Então favela também é, ó, vou usar até uma palavra bonita. Não, vou usar a expressão certa. Ocupação irregular. Né? Você sabe que o IBGE, para o IBGE, qualquer ocupação irregular que não tenha água encanada, energia, que não tenha serviço de correio, os serviços básicos, qualquer ocupação irregular que não tenha os serviços básicos, é chamada de favela. Né? Aqui em Fortaleza nós tínhamos algumas favelas, hoje são bairros que cresceram e tal, e tem esse serviço. Existiam algumas favelas aqui. As pessoas é que se esquecem e chamam de favela, mas não é. Então, o Moura Brasil é um bairro que antigamente se chamava de Oitão Preto. Pirambu é um bairro que foi dividido em outros e assim por diante. Então, ó, Pirambu é um bairro aqui de Fortaleza e Moura Brasil é um bairro aqui de Fortaleza. Ocupação irregular. Aí eu gosto da expressão, ó, núcleo habitacional. Adoro isso. Núcleo habitacional. E assim por diante. Então, o que acontece? Algumas palavras ganham novos sentidos e até podem mudar de sentido com o tempo. Então, isso é normal. Se você pegar, ó, outras palavras, vilão. Vilão é a pessoa que mora na vila. Vilão é a pessoa que mora na vila. Então, que morava na vila, né? Que morava na vila. Você morava no castelo, e lá, no seu reino, e aí a minha família morava na vila. Aí o que acontecia? Ó, lá vem, ela é da vila. Então havia um preconceito, como ainda há hoje, uma relação entre pobreza e criminalidade. Então o cara é da vila, o cara é ladrão, né? Então o que acontece? Ó, vilão, se você pegar o seu dicionário em casa, ou pesquisar aí no seu celular, na sua internet, vilão, pessoa rústica. Vilão, pessoa muito pobre. Vilão, plebeu. Então vilão significa isso, ó, plebeu, pessoa rústica, pessoa muito pobre. E aí nós incluímos um sentido com o tempo, que é bandido. Por causa dessa relação da pobreza com a criminalidade que a sociedade preconceituosa inventou, mas fica só entre nós. Então, vilão é tudo isso, quer dizer, tem um sentido a mais. E aí você vai começar a perceber que as palavras, claro, sabe mais quem lê mais, sabe mais quem lê mais. Se você lê, você sabe mais coisa do que o coleguinha. E aí vai. E aí você tem, ó, rival, que mora do outro lado do rio, que hoje é seu oponente. E tantos outros. O quarto, que é a quarta parte de uma casa, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Mas aí nós criamos outro sentido, fizemos a sala, a cozinha. E vai, gente. Nós temos inúmeras palavras assim. São chamadas neologismo semântico e mutação semântica. Tudo bem? Vamos para a próxima. Ai, professor, não, ó, o outro processo é esse aqui, eu choro. Que nós chamamos de empréstimos. Empréstimos linguísticos ou estrangeirismos.
O que é isso, professor? Veja, gente. Estrangeirismo, estrangeiro e estrangeirismo. Nossa língua ela é muito rica. Nossa língua é muito rica. E é rica porque ela possui palavras de outras línguas. Então eu lembro, não é que eu lembre, eu estava lá, eu nunca morri. Por exemplo, existia uma língua lá no comecinho, ali século XVIII, eu era menino, século XVIII, que era uma língua misturada entre o português e as línguas indígenas, que era o Nhengatu. Nhengatu em tupi quer dizer língua bonita. Nhengatu, língua bonita. Nhengatu. Tinha essa língua, certo? O que acontece, gente, é que nós fomos colonizados, outras pessoas vieram para cá e nós fomos absorvendo outras palavras. Então, na evolução, veja, no século XIX, nós adorávamos, no final do século XIX e começo do século XX, nós adorávamos o francês. Para quem não sabe, aqui em Fortaleza, que é uma cidade que em média tem 32 graus, a gente não, né? A família dos outros, que a minha não é pobre. As famílias mais abastadas usavam roupas francesas, ou aos moldes franceses, né? Então tudo era francês, ela adorava francês. E aí você começou a usar a palavra francês, em francês. E aí, século XX e XXI, nós adoramos o inglês. Mas nós temos esses empréstimos de qualquer língua. Então perceba, ó, quando você fala, por exemplo, abajur, ó, é uma palavra que está aportuguesada. Está aportuguesada, mas ela é um empréstimo linguístico, ela é do francês. Ó. Abajur. Menu. Ora, menu. Nem menu você chama mais, você chama de menu, que é o nosso cardápio. E aí vai, ó, buquê, birô, buffet, que na minha época era buffet, agora chamam de buffet. Então são empréstimos linguísticos, ó. Do italiano, ó, pizza, do italiano. Do inglês, ó, shopping. Do quibundo, ó, samba. E assim por diante. Nós temos vários empréstimos. Do alemão, chopp. Do árabe, esfirra. Então nós temos vários empréstimos. São palavras que a gente pegou emprestado e utiliza na nossa língua normalmente. Então isso aqui também é um processo. Então até agora, ó, combinação, a palavra centauro, um processo. Neologismo semântico e mutação semântica é um processo. Empréstimo linguístico ou estrangeirismo, outro processo. Só quero informar o seguinte, quando você usa o estrangeirismo em demasia, quando você usa o estrangeirismo sem necessidade, aí você comete uma outra coisa, que é o barbarismo. Vamos lembrar aí em casa? Barbarismo é um vício de linguagem. Barbarismo é um vício de linguagem. É um vício de linguagem. É quando você usa uma palavra estrangeira sem necessidade. Deu para entender? Então, se você faz isso, você comete um barbarismo. Vamos para o próximo. Veja. Professor, tá bom. Ó. Nós temos um processo chamado de abreviação vocabular ou redução. É a mesma palavra. O que é isso? Isso é comum a todo brasileiro. Não é só aqui no Nordeste, não. Todo brasileiro faz isso. É reduzir a palavra o máximo possível. Claro, reduzir ao máximo possível e ela continua com o sentido dela. Então, se eu pego uma palavra e diminuo ao ponto dela continuar com o mesmo sentido, ainda continuar, eu tenho a chamada abreviação vocabular ou redução. Então, veja só. Vou dar um exemplo. Em português, nós tínhamos a expressão em boa hora. Certo? Em boa hora, a gente inventou de criar um embora. Que em boa hora é muita coisa. Então, embora. E do embora, por exemplo, eu não sei onde você mora na sua cidade, mas onde eu moro aqui, a gente fala bó. Bó, bó, ei, bó ali, bó ali, bó, bó ali, bó, 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 bó não, bó não, bó. O em boa hora virou o bó. E aqui, por exemplo, no Nordeste, quando você diz bó para alguém, você sabe que é para ir a algum canto. É para ir a algum canto. Então, bó ali, bó, bó. Isso é uma redução. E você adora fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma expressão que eu acho lindo, que era uma expressão estrangeira que era utilizada naquela época,
na época, faz tempo, na Praia de Iracema, quem for estudar vai saber, onde tinha ali o Estoril, que somente os estadunidenses poderiam entrar, e os cearenses ficavam com ciúmes, entendeu? E lá no Estoril só podia entrar, inclusive, só as meninas. Os rapazes cearenses não podiam entrar. Tem uns rapazes que inventavam história das meninas, criavam apelidos. Pois é, nessa época, os estrangeiros, os estadunidenses, chamavam as meninas de arrumadinha. Como é que dizia isso em inglês? She's pretty cute. Hey, man, she's pretty cute. Quer dizer que ela é bem arrumadinha. E veja o que acontece em português. She's pretty cute. Virou espilicute. Ô, meninazinha espilicute. Esse espilicute nada mais é do que a corrupção e a redução do she's pretty cute. Que é, traduzindo para o cearense, ô meninazinha arrumadinha, bonitinha. Não é lindo? Então isso é comum. Então veja. Vou pegar a palavra. Antigamente nós íamos ao cinematógrafo. Nós íamos ao cinematógrafo. E essa palavra virou cine. Antigamente nós tínhamos a fotografia. E nós temos agora a palavra foto. Nós tínhamos a palavra pneumático. E aí nós temos agora a palavra pneu. E aí vai, se você for procurar pornografia, professor, pornô. Tem um preconceito que nós temos, que é o cara é chinês, aí você chama de China. Ei, China, chega aí, China. Que é o chinês, China é a redução. Português, ei, Portuga, é do Portuga. Portuga, redução. Ou então você diz assim, é brazuca. Claro, em alguns lugares do mundo, brazuca é pejorativo. É porque alguns brasileiros são... Não vou nem dizer isso não, porque... Como se que lá o brazuca é o cara irresponsável. Mais ou menos isso. Eu não vou falar disso não, porque... Pois é. Brazuca, aqui até tinha um show aqui no Ceará, que você tinha um ingresso chamado de brazuca, que vem de brasileiro. Então, brazuca é uma redução de brasileiro. Então, você tem isso o tempo todo. Antigamente, me chamavam de fessor. Não era professor. Fessor! Ei, fessor! Então, esse fessor é a redução. Claro, você não vai escrever fessor, mas fessor passou por esse processo chamado de redução, assim como essas palavras que eu tenho aqui na lousa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o próximo. Você não acaba mais não? Está acabando. Nós temos a siglonização. Claro. E as abreviaturas. Professor, o que é isso, hein? Vou dizer, tenha calma. Siglonização e abreviatura. Nós adoramos isso. E o que é isso? É você pegar várias palavras e transformar em letras para facilitar a sua vida. Ou pegar uma palavra e transformar em um símbolo para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, siglonização. Siglonização. Por exemplo, você tem a palavra linda, que é Ibope. Ibope, hoje em dia, já virou palavra. Vamos medir o Ibope. E não se mede o Ibope, se mede a audiência. Você vai aferir aquela audiência. Ibope é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Então, o Ibope pode ser aferido por outras empresas além do Ibope, porque o Ibope é a empresa mais antiga. Então, o Ibope é uma sigla. Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. É uma sigla. Então, nós adoramos essa siglonimização. Pegar algo enorme e transformar numa sigla, em letras, que representa aquela expressão. Então, o INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INSS. Professor. Aqui no caso aqui nós temos a UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, diferente daquele outro UFC, que também é uma sigla. Não é? E aí vai, Tem aqui a PM. Professor, nós já entendemos. E aí vai. Aqui tem um negócio chamado de INPA, que é um órgão da prefeitura, que ela trabalha com recursos humanos aqui no... É um instituto municipal que trabalha com esses recursos humanos. E aí dentro disso tem as abreviaturas. Como assim abreviaturas?
você pega, por exemplo, página. Se você colocar um P e um ponto, é página. Se você colocar um A e um V, é avenida. Se você colocar um R, é a rua. Se você colocar C e L, é coronel. Deixa eu colocar aqui do lado. Página, avenida, rua, coronel. Professor, a gente coloca celular. Porque isso é moderno, mas CEL é o coronel. Assim como GAL é general. E assim por diante. Então, nós temos a siglonimização, são as siglas, e as abreviaturas. Tem lá a abreviação vocabular, que é diminuir a palavra, e aqui a abreviatura, que é um símbolozinho que você usa para representar a palavra. Eu sei que P você coloca também outra expressão, mas se você pegar um manual, você coloca PAG, ponto, eu sei. Mas o P, ponto, todo mundo sabe que é página. Se você pegar um dicionário, qualquer que seja ele, ou pegar o manual de redação da presidência, você vai encontrar isso aí, tranquilo? Então, até agora, ó, 5 processos maravilhosos. Vamos para mais um. Ei, professor, isso não acaba mais não, Parece um dia de fome. Tenha calma. Olha esse aqui, ó, que nós chamamos de, ó, reduplicação, que é um processo, e onomatopeia. Professor, por que você colocou junto assim? Pelo seguinte, ó. Reduplicação é quando eu duplico a palavra. E aí essa palavra, ela pode imitar o som da coisa, ela imita o som da coisa. Então, professor, o que é uma onomatopeia? É quando você imita o som da coisa. Quando você imita o som da coisa, é onomatopeia. Então, quando você faz cocoricó, cocoricó é uma onomatopeia. Quando eu duplico, vira reduplicação. Então, eu estou colocando o mesmo processo para você entender em casa. Reduplicação, ó, eu duplico a palavra, certo? Onomatopeia, eu imito o som das coisas, certo? Elas se combinam? Se combinam às vezes. Quando? Quando a onomatopeia ela se duplica, como tic-tac, ping-pong. Deu para entender? Então, eu coloquei no mesmo rol do processo para você lembrar em casa. Mas você já sabe. Qualquer imitação do som de qualquer coisa é onomatopeia. A imitação de qualquer som é onomatopeia. Se você imitou o som, é onomatopeia. Se você duplica esse troço, é reduplicação. Então, por exemplo, tem uma gramática marrom, Faraque e Moro, que ele considera a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui para você lembrar em casa as duas coisas no mesmo rol aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Quando eu pego, por exemplo, ó, veja só, pula-pula, não é onomatopeia não, ó. Pula-pula não é onomatopeia, mas é reduplicação. Quando eu faço aqui, ó, bang-bang, bang-bang, é reduplicação e é onomatopeia, porque é bang, bang, teoricamente é o som do tiro. Então, às vezes, elas se confundem, eu só quero que você saiba isso. Bang, 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 ó. Ping, pong. Reco, reco. E assim por diante. Deu para entender? Deu para entender? E aí vai. Claro, e as palavras onomatopeicas normalmente, as palavras onomatopeicas que são formadas por onomatopeia. Então, quando você faz o reco-reco, é onomatopaica? É. E aí vai, mas ó, cocoricó é uma palavra onomatopaica. Bem-te-vi é uma palavra onomatopaica. Então, só queria que você soubesse dessa diferença e dessa coisa que se confunde. Olá, eu sou Djalma Brito, coordenador aqui do Tiradentes Online e tenho um convite super especial para você que está se preparando para o concurso de professor do município e está assistindo essa aula aqui especial. Se liga, nos dias 20, 21 e 22 de maio, final de mês, tem a Semana Nacional do Pedagogo com aulas gratuitas com os maiores professores do estado, claro, especialmente para você aqui no YouTube do Tiradentes Online, tá? Então faz o seguinte, ó, você vai definir lembrete, clicar aqui no link disponível, define lembrete para que você não possa perder nenhum detalhe dessa aula. A gente espera por você, tá bom? Vem ser aprovado, vem ser... Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, meu filho.
e vamos continuar esse assunto lindo que é a formação de palavras. Então, são processos com os quais nós criamos novas palavras. Você viu comigo aqui a combinação, viu o neologismo semântico, viu... Esqueci até o que a gente já viu. Viu a duplicação, você viu comigo... Ai, professor, vi tanta coisa, empréstimo linguístico, vimos vários processos. Dando continuidade a eles, vai só você dar uma olhadinha na aula passada, e você vai ver. Então vamos lá, ó. Veja que linda. Derivação. Derivação é o seguinte, eu já tenho uma palavra, eu já tenho um radical, e eu acrescento a esse radical um morfema para criar uma palavra nova. Então eu crio uma palavra derivada. Beleza. Então vamos começar. Essa derivação, ela pode ser prefixal. Então veja, o que é prefixal? Porque ó, eu tenho uma palavra feliz. E mediante um prefixo eu criei uma palavra, outra palavra com outro novo sentido, que é infeliz. Ó, amoral. É a ausência do moral, ó. A ausência da moral, ó. Então, isso aqui é uma palavra derivada prefixal, ó. Então, você já entendeu? Pois é, só tô... Desleal, ó. São palavras derivadas por prefixação, ó. Palavras derivadas por prefixação. Essa derivação, ela pode ser sufixal, ó, mediante um sufixo. Então, por exemplo, ó, felizmente. Ó, moralismo. Lealdade. Então, perceba que, ó, a partir do feliz, ó, eu coloquei o sufixo mente, ó. Moral, moralismo. Leal, lealdade. Então, eu tenho a derivação prefixal, a derivação sufixal. Mediante prefixo, mediante sufixo. Prefixo ele vem antes, né, do radical, sufixo vem depois. Tudo bem? Muita coisa, né? Então veja, se você não revisar, como eu falei para você nas outras aulas, veja, são vários processos. Até eu me esqueço o nome aqui na hora, mas você em casa vai lembrar que você vai ver o que você já viu, né? Então nós já vimos vários. Você tem que, ó, copiar numa folha em branco para internalizar. Porque nós já vimos vários aí, já com a aula passada. Se você revisar, né, depois eu olhar a aula passada. Mas continuando aqui, ó. Vamos lá para a próxima. Derivação ainda, ó. Eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. O que é isso? É quando eu coloco ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Ó. Irreconciliáveis. Eita, professor, estragou tudo. Ó, conciliar, ó, reconciliar, ó, um prefixo. E reconciliar, dois prefixos. Ó. Professor, posso colocar mais de um prefixo? Pode. Ó, e o áveis, incontáveis, irreconciliáveis, esse áveis é um sufixo. Então, essa palavra ela foi formada mediante prefixo e sufixo, ó. E eu tenho aqui, ó, deslealdade, ó. Essa palavra foi criada mediante prefixo e sufixo, ó. Infelizmente, ó, mediante prefixo e sufixo. Estão vendo aí? Então, eu posso ter a derivação prefixal, derivação sufixal, e ao mesmo tempo prefixal e sufixal. Agora veja, nós temos um fenômeno chamado de parassíntese, que é a derivação sintética. Derivação parassintética. Pessoal, o que é isso? Veja, vou pegar a palavra noite. E a partir da palavra noite, vou criar uma nova palavra. Por exemplo, a palavra anoitecer. Anoitecer vem de noite, né? Anoitecer vem de noite. Então, ó, anoitecer vem de noite. Só que eu coloquei um prefixo a e o sufixo é ser. Mas perceba que não existe a palavra à noite e nem existe a palavra anoitecer.
A palavra anoitecer só existe e somente existe se você colocar um prefixo e um sufixo. Se você retirar um deles, ela deixa de existir. Isso é chamada parassíntese, a derivação parassintética. Se eu tirar o sufixo aqui do deslealdade, ó, desleal, continua existindo. Se eu tirar o prefixo in, ó, felizmente, continua existindo. Se eu tirar um deles e a palavra continuar existindo, se eu retirar um deles e a palavra continuar existindo, é prefixal e sufixal. Se eu retirar um deles e a palavra deixar de existir, é a derivação parassintética. Então veja, ó, vamos pegar outra palavra aqui, ó, vamos pegar a palavra negro. Se eu pegar a palavra negro, eu posso, ó, criar a palavra enegrece, ó. O mesmo processo lá de cima, ó. Coloquei o prefixo e e o sufixo ec. Mas você sabe, enegrecer é tornar negro a coisa. Então, ó, é negro não existe, nem enegrecer, ó. Quer dizer, a palavra só existe mediante prefixo e mediante sufixo. A palavra só existe mediante prefixo e sufixo. É a parassíntese, é a parassíntese. Então, ó, anoitecer, vem de noite. Enegrecer, vem de negro. Empobrecer, ó, não tem nem empobre nem empobrecer, a mesma coisa. E aí você vai começar a enaltecer, envelhecer, e aí vai. Empobrecer, envelhecer, enaltecer. Você vai criando através da parassíntese. Tudo bem? Então, derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética. Aí continua, ó. Ai, meu Deus, tem mais, ó. O professor não é tanta coisa assim, não, tem. A derivação imprópria. Derivação imprópria ou conversão, é a mesma coisa. Derivação imprópria ou conversão, o que é isso? A palavra, ela é de uma classe gramatical. Porque você sabe que as palavras são divididas em classes gramaticais em português, né? Substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, são divididas em grupos, em classes gramaticais. Uma palavra pertence a uma classe. Por algum motivo, por alguma necessidade, eu pego essa palavra de uma classe e uso em outra. Se eu pego essa palavra de uma classe e uso em outra, a gente chama de derivação imprópria. Derivação imprópria. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o pincel. Eu tenho, por exemplo, a palavra comer, ó. Comer, gente, é verbo. Comer é verbo. Mas aqui no Ceará e no Nordeste geral, a gente diz assim, ó, mãe, cadê o comer? Mãe, cadê o comer? O comer, gente, ó, virou um substantivo. Quer dizer, o que era verbo virou substantivo. Ó. Ele mudou de classe gramatical. Como é o nome dessa derivação imprópria? Derivação imprópria. Ó. A palavra eu, ó. A palavra eu é um pronome pessoal. Ó. É um pronome pessoal. Agora veja, se eu disser assim, ó, o eu, caiu numa prova aqui no Ceará, inclusive essa palavra eu aqui. O eu, ó, virou substantivo. Ó. Então, ó, é uma conversão, ó, que a gente chama de derivação imprópria. Nas gramáticas você vai encontrar como derivação imprópria, mas também tem o nome de conversão. E aí vai, ó, eu posso pegar, por exemplo, ó, o monstro. Professor. O monstro, ó, substantivo. Ó. E eu posso dizer o seguinte, ó, ei, macho. A sogra, professor, monstro. O que aconteceu aqui, ó? A palavra monstro está caracterizando a sogra. Se a palavra monstro caracteriza algo ou alguém, ela vira o quê, ó? Adjetivo. Então, se a palavra muda de classe gramatical, ela passa por essa conversão, a gente chama de derivação imprópria ou conversão. Até aí tudo bem? Muita coisa, né? Muito processo, né? Então, respira. Respirou. Ai, meu Deus, respirou. Aí você revisa os processos, copia numa folha em branco para não se perder, beleza? Veja, até a diretora aqui está me auxiliando. Nós vimos na aula passada, ó, combinação.
vimos neologismo semântico, nós vimos na aula passada empréstimo linguístico, nós vimos na aula passada siglonimização, reduplicação, que nós vimos muita coisa. E estamos na derivação agora. Obrigado, diretora. A diretora está com uma placa ali me dizendo do que eu já vi. Ai, professor nojento. Tenha calma. Então vamos lá, ó. Vamos continuar. E aí vem essa aqui, ó. Que é a derivação regressiva. Derivação regressiva ou, ó, palavra deverbal. Professor, por que é que certas coisas você coloca 2 nomes? Porque eu não sei em que cidade você está e não sei para qual concurso você está estudando. Eu coloco os 2 nomes porque pode ser que uma banca use um nome e uma outra banca use outro. Estou colocando logo os 2 porque aí se você encontrar, eu já sei o que é isso aí. Porque, por exemplo, para você que mora em outro lugar, teve aluno, não nosso, claro, que não sabia o que era conversão. E aí, quando voltou para casa, que foi corrigir a prova, viu que era a mesma coisa de imprópria. Então, tem certas coisas que, meu Deus, eu já sabia. Mas você sabia com outro nome. Então, estou fazendo isso para ajudar você em casa, beleza? Vai dar certo. Mas não esqueça de revisar isso numa folha em branco, falando em voz alta. Não sei se você esquece disso. E eu preciso que você lembre. Tudo bem? Vamos continuar. Derivação regressiva. Então, veja só aqui, ó. Veja. AR, ER, que são terminações verbais. Lembra? Ó? O A é a vogal temática, o R é a desinência de infinitivo, são as terminações verbais. E aí eu tenho o A, o E e o O, que são as chamadas vogais temáticas nominais. O que acontece? Acontece o seguinte, veja. Acontece o seguinte, veja. Eu tenho um verbo comprar. Ó, a terminação AR, é o verbo comprar. Mas nós criamos a palavra compra, ó, a compra. Eu tenho o verbo combater. Eu tenho um nome, o combate. Eu tenho o verbo abalar. O professor já entendeu? Pois é. Eu tenho o nome, o abalo. E assim por diante, ó. Atacar, o ataque. Vender, a venda. Perder, a perda. Então, veja, eu só quero que você saiba o seguinte. Quando eu digo o combate, o ataque, dá ideia de movimento. Veja, são substantivos. São substantivos. São substantivos. O ataque, o combate. Mas dá ideia de movimento. Por que isso? Porque essas palavras nasceram dos verbos. Então, especificamente, quando eu tenho um verbo terminado em AR, ER, e de repente eu dou a vogal A, E, O para ele virar substantivo, especificamente com essa característica. Não aqui, ó. Aqui, veja, ó. Olha, diretora. Aqui era verbo e virou substantivo. Mas não foi com aquele final lá que eu lhe falei, ó. Foi com o artigo O. Aqui, ó. Eu sei que aqui tem um artigo, mas é aqui, ó. Compra, combate e abalo. É especificamente nessa situação que é a derivação regressiva, é a palavra deverbal, porque ela vem de um verbo. Então, perde a terminação ARR e ganha essas vogais aí temáticas, certo? Certo. Então, ó, o combate, o ataque, eles vão dar ideia de movimento. É porque eles nasceram do verbo. Até aí tudo bem? Agora raciocine comigo, ó. A âncora. A âncora dá ideia de movimento? Dá não, a âncora dá não. É o contrário, ó. O verbo nasceu da âncora. Quando o substantivo dá ideia de movimento, é porque ele nasceu do verbo. Quando o substantivo ele dá ideia de algo parado, é o verbo que nasceu dele. Então, ó, o telefone. Alô? O telefone. Dá ideia de movimento, o telefone? Não, ó. É o contrário, o verbo nasceu dele. Já o ataque dá ideia de movimento, ó. Ele nasceu do verbo. Deu para entender em casa?
volta o vídeo e vê de novo a explicação, beleza? Se o substantivo dá ideia de movimento, ele nasceu do verbo, derivação regressiva. Só que pode acontecer o contrário, eu tenho uma palavra, um substantivo que não dá ideia de movimento, é porque o verbo nasceu dele. É essa a diferença, se você quiser curtir um momento. Beleza? Agora vamos, essa é a derivação. A partir de uma palavra, eu criei uma palavra nova, mas eu só usei um radical. Isso é a derivação. Só que existe também a composição. Na composição, eu vou usar mais de um radical. Não confunda com lá na aula passada, o primeiro processo que eu chamei de combinação. Combinação era um pedaço mais outro pedaço para criar uma nova. Ou, ao menos um pedaço e uma palavra para criar uma nova. Aqui não, na composição, a palavra é composta. Eu tenho um radical mais outro radical. Beleza? Vamos aqui comigo? Então veja, ó. Ai, professor, essa aula parece um dia de fome, ó. O professor leva a gente para a quadra. Ei, rapaz, presta atenção. Isso é uma videoaula. Ai, professor, não. Veja, aí vem a composição. Composição é um processo também. Deixa eu apagar isso aqui para você não se perder aí no seu cérebro. Esse lado de cá. Ai, meu Deus, homem nojento, ó. Calma. Aí esse homem troca as aulas, mas na mesma roupa. Ei. Então, ó, a palavra é composta. Pega um radical, junto com outro radical, para criar uma palavra nova. Radical mais radical para criar uma palavra nova. É uma palavra composta. Beleza. Só que essa palavra composta, ela pode ser por justa posição. É a chamada composição por justa posição. É a palavra composta por justa posição. Ó. Não há alteração. Não há alteração fonética. O que quer dizer isso? Não há alteração fonética. O que quer dizer isso? Eu junto o radical mais o outro e não há alteração no som. Essa palavra composta é uma palavra composta por justa posição. Eu junto o radical mais outro e não há alteração no som. Então, por exemplo, ó, eu posso pegar a palavra, ó, terça, mais a palavra feira, e criar a palavra, ó, terça-feira. Perceba, ó, palavra mais palavra, ó, terça-feira, não houve alteração no som. Composição por justa posição, ó. Eu posso pegar a palavra passa, ó, o verbo passa, a palavra tempo, e ó, passatempo. Eu juntei, não houve alteração no som. E assim vai, ó. Posso pegar a palavra beija, mais a palavra flor, e criar uma nova, ó. Beija, flor. Posso pegar, a pessoa já entendeu, pois é, posso pegar o verbo gira, a palavra sol, e ó, girassol, ó. Eu acrescentei um S, mas não mudou o som. Então o que acontece são palavras compostas por justa posição, quando eu junto os radicais e não há alteração no som. Tudo bem? Tudo bem? Só que existe, gente, a derivação por aglutinação. A derivação por aglutinação. Então, o que é que acontece? Nesse caso, a alteração. A alteração fonética. Eu vou juntar os radicais? Vou. Só que agora eu vou ter alteração no som. Veja. Ó, eu tenho, por exemplo, a palavra filho de alguém. Filho de alguém, filho de algo. Ó, fidalgo. Eu tenho a palavra vinum. Filho de fidalgo é alguém que tem família, tem nome, né? Eu sou Edvaldo, eu não tenho nome de família, Edvaldo. Mas você tem dois nomes, os professores têm dois nomes, né? São fidalgos. Filho de algo, de alguém. Ó, vinum é vinho.
Acre é azedo. Vinum. Acre é o vinho azedo, que é o vinagre. Ó. Então perceba que eu estou juntando essas palavras e há sempre alteração no som. Eu estou juntando essas palavras, há sempre alteração no som. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, a gente já entendeu. Só mais um, ó. Plano, alto, planalto, ó. Eu juntei as duas palavras e houve alteração no som. A tia Fátima, não sei porquê, toda a aula da tia Fátima, nada fundamental, era aguardente, lembra? Era aguardente. Vou colocar só para você lembrar da tia Fátima. Água mais ardente. Oh, água ardente vira aguardente. Então, são palavras compostas por aglutinação. Composta, radical mais radical, cria uma palavra nova, por justaposição, não há alteração no som. Por aglutinação, há alteração no som. Eu junto e há alteração no som delas, beleza? Aí continuando, ó. Vamos pro último, não por morte. Eu nem coloquei a numeração, não foi? Derivação foi o 7º, composição foi o 8º. Professor, você não colocou a numeração. Pois é, mas é só você colocar na sua casa. Composição foi o 8º processo. Vamos para o 9º processo. Vou apagar isso aqui para você não se confundir. Ai, professor, é tanta coisa, ó. Oh, meu Deus, tenha calma. Lembre-se, são transtornos momentâneos para benefícios permanentes. Ai, professor, que loucura. Calma, rapaz, está acabando a sua aula aí, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Aí, o que aconteceu? Eu deixei esse último... hibridismo. Eu deixei esse por último. Por que eu deixei por último? Porque o hibridismo, gente, é um negócio complicado. Como assim complicado? Uma palavra híbrida, ela é formada por idiomas diferentes. Por palavras de idiomas diferentes. Professor, mas como eu vou saber que aquela palavra é de um idioma X ou Y? Não é isso que eu estou dizendo? Então, por exemplo, a palavra híbrida ela pode ser uma palavra composta, mas ela é híbrida. A palavra híbrida ela pode ser uma palavra derivada, mas ela é híbrida. Então, o que é que eu aconselho a você? Aconselho a você a estudar os radicais. Os radicais, aí você vai lá naquela época da gramática, aquela parte que você odeia, radicais gregos, radicais latinos, se você quiser, claro, né? E os sufixos e os prefixos. Então, você vai lá, prefixos e sufixos gregos e latinos, porque você estudando aquilo ali, além de você conhecer a etimologia, a origem das palavras, você também vai saber o sentido das palavras. Quando a pessoa conhece os morfemas, esses pedaços que a gente está estudando hoje, estudou na última aula, quando você estuda esse morfema e sabe o sentido, você sabe o sentido de várias palavras, pelo fato de você conhecer o radical, o prefixo e o sufixo. Eu sei que é chato? É chato. Lá na época da tia Fátima, você tirou 5 na parcial e foi para recuperação. A gente sabe disso. Mas como aqui você está tendo tempo aí em casa, você pode tirar meia hora para relembrar esses prefixos, esses sufixos e esses radicais. Então vamos lá, vou lhe mostrar uma palavra híbrida. Veja. Eu tenho, por exemplo, a palavra samba. Samba, gente, é de uma língua africana, é do quibundo. Quibundo. Mas eu vou colocar a língua africana, porque são milhares de línguas africanas. Só a África do Sul tem 3.000 línguas e dialetos. É muita coisa, né? Então, o samba. Mais a palavra dromo, que é do grego. Então, perceba. Eu peguei esse radical, juntei com esse radical e criei uma palavra nova. Isso é uma palavra composta. É uma palavra composta, mas ela é híbrida. Então, ó, o que aconteceu? Eu criei o sambódromo. E tantas outras palavras assim, ó. Eu vou pegar a palavra surf, que é do inglês. Claro, o surf em português termina com E, mas o surf com E do português vem do inglês surf, que é do inglês, tá aqui já. Mais o sufixo ista, que é do português. Então, o que aconteceu aí, ó? Eu criei uma palavra, ó, isso aqui é uma derivação sufixal, ó, porque ista é um sufixo. Só que essa palavra ela é híbrida.
porque ela é formada de línguas por línguas diferentes. Então, ó, sambódromo, surfista. Veja só. O senhor tá bom. Pois é, eu só, ó, televisão. Vou colocar até em inglês, ó, agribusiness. Que é o agronegócio. Se eu colocar agronegócio, eu vou deixar assim que eu acho bonito. Agribusiness. Ó, homossexual. Gente, nós temos inúmeras palavras formadas por hibridismo. Quer dizer, são palavras formadas por línguas diferentes. Então, perceba que é difícil saber se a palavra é daquela origem ou não é daquela origem. Só realmente quem lê muito é que sabe isso, né? Quem lê muito é que sabe isso. Então, claro que demanda estudo, demanda leitura. Se você não tem tempo, fica difícil. Mas tire meia hora para lembrar dos radicais, nem que seja grego ou latino, que você tem mais ou menos a noção. Beleza? Aqui é latim e grego. Aqui é grego e inglês. É latim e grego, e aí vai. Você estudando. Então, veja, nós vimos hoje, claro, nós vimos na aula passada, e juntando com a de hoje, juntando num combo só, formação de palavras e estrutura de palavras. Então, nós vimos que a estrutura era formada por morfemas, você junta pedaços de palavras que informam algo que tem alguma função, que é um morfema. Vimos que existiam vários tipos de morfema, radical, vogal temática, tema, desinência e afixo. E aí vimos que a gente pode criar palavras, certo, através de processos. Então nós temos processos com os quais nós criamos palavras. Então você viu comigo aqui, ó, a combinação, que era pedaço mais pedaço, para criar uma palavra nova, ou era pedaço mais uma palavra. Viu o neologismo semântico, quando eu criava novos sentidos com uma palavra que já existe. Vimos o empréstimo linguístico, são palavras de outras línguas que a gente acrescenta ao português. Vimos a siglonimização e a abreviatura, e que são símbolos que você usa para representar expressões enormes. Vimos aqui também a abreviação vocabular e a redução, que era reduzir a palavra ao máximo. Vimos aqui também, ó, a reduplicação ou onomatopeia, que era duplicar a palavra ou imitar o som da coisa, né? E tem a impressão de que vimos isso, tudo isso, e além de composição, de derivação e de hibridismo. Então nós vimos aí 9 processos e nós sabemos de tudo, beleza? Copia tudo de novo em voz alta, revisa os prefixos radicais todos, tudo bem? E vai dar tudo certo. Gente, fé, paz, discernimento, e vai dar tudo certo. São transtornos momentâneos para benefícios permanentes. Estuda que a vida muda, a gente se vê na próxima. Olá, eu sou Djalma Brito, coordenador aqui do Tiradentes Online, e tenho um convite super especial para você que está se preparando para o concurso de professor do município e está assistindo essa aula aqui especial. Se liga, nos dias 20, 21 e 22 de maio, final de mês, tem a Semana Nacional do Pedagogo, com aulas gratuitas com os maiores professores do estado, claro, especialmente para você, aqui no YouTube do Tiradentes Online, tá? Então faz o seguinte, ó, você vai definir lembrete, clicar aqui no link disponível, define lembrete para que você não possa perder nenhum detalhe dessa aula. A gente espera por você, tá bom? Vem ser aprovado, vem ser Tiradentes!